irmão? Abra comigo sua Bíblia no livro de Ruth. Hoje estamos veterotestamentários, né? Desde a abertura, a ministração, nas ofertas. Hoje é dia de lermos aí o Antigo Testamento, né? Livro de Ruth, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem não sabia que tinha Ruth na Bíblia, diga amém. Irmão, não é a sua vizinha, hein? A dona Ruth. Amém, meu irmão? Capítulo 1 do livro de Ruth, assim diz, verso 1, a palavra do Senhor. Na época dos juízes houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. E o homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe, e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Até aqui, meu irmão. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, Senhor, em mais essa casa de oração, mas esse lugar que o Senhor permite, Pai, que nos ajuntemos. Essa comunidade que o Senhor separou, Pai, para todos nós, para que pudéssemos aqui, Senhor, meditar sobre a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Pai, e sermos tratados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Por isso, nessa noite, Pai, para a Tua honra e glória, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, ao nosso coração, que o Senhor perdoe as nossas falhas, Pai, tudo o que fizemos e que não só desagrada ao Senhor, Pai, mas que também tem ido contrário, Senhor, no sentido oposto à Tua palavra, Pai, que o Senhor nos corrija. É o que nós te pedimos, Pai, e desde aqui te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Está manifestando meu lado pentecostal hoje. Oh, glória. Oh, Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo bastante difícil. E se olhássemos para trás, veríamos outros tempos difíceis que nós já enfrentamos. Não é? E à medida em que o tempo passa, a impressão que dá é que as coisas pioram, não é? Vão ficando cada vez mais difíceis, talvez. Há alguns anos atrás, não muitos, por questões políticas, o país vivia um momento de bastante instabilidade. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos investidores e empresários tiveram prejuízos financeiros. Mundialmente falando, um período bastante complicado. Superado tudo isso, vem a tal da pandemia, que eu confesso que eu não sei se já acabou, se não acabou, se está no rabichinho, né? Tem aqueles efeitos de delay, cadê o Henrique? Aqueles de cauda longa, né? Não sei se a pandemia é esses cauda longa que não acaba nunca, né? Mas você, chover no molhado, você sabe o estado em que o mundo ficou em função aí da pandemia e principalmente o nosso país. Não é? Vamos olhar aqui para o nosso país, o lugar onde nós moramos. Quantas situações, não é, em decorrência de tudo isso. E agora, esse ano, não diferente de tudo isso, com o restante aí desse período de pandemia, aparece outra agora, a varíola de macaco, parece que não tem mais fim essas coisas. Nós estamos em época de eleição e, em função disso, pessoas contra pessoas, por conta de partidos, às vezes até irmãos, que ofendem outros irmãos. Não estou falando irmão de sangue, não. Estou falando daqueles que conhecem a palavra. Por conta das suas decisões e ideologias, meu irmão. Não é? Se contrárias à palavra ou não, eu não vou entrar no mérito, mas o comportamento e a temperatura têm aumentado. E nós temos visto essa instabilidade, não só no campo da política, mas jurídica, onde situações
inusitadas acontecem com gente que não tem foro privilegiado, vem um juiz da Suprema Corte e determina algumas coisas que, para leigos como eu, parecem fugir do quadrante da autoridade que ele tem. Tempos difíceis, não é? Em tempos assim, meu irmão, é muito bom que nós olhemos para a palavra de Deus. É muito bom que nós olhemos para as Sagradas Escrituras, para que nós observemos o que Deus há de fazer, ou o que Deus está a fazer. Porque quando nós nos encontramos em situação de crise, em situações de medo, de pânico, de pavor, de instabilidade, não é? Como muitos que perderam o emprego e viram aí as suas finanças balançando, se não indo ao chão. Nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras, meus irmãos, porque enquanto o mundo chacoalha, agora essa semana teve o passamento da monarca lá do Reino Unido, lá, a Rainha Elizabeth III, segunda, né? Segunda. E todos falando sobre o reinado dela, como ela foi uma rainha estável, de postura adequada e exemplar, e segurou muitas situações e tudo mais. E diante de todas essas condições que parecem que vão desabar, vão se perdendo os referenciais, nós vemos o mundo seguindo por caminhos tão obscuros, não é? Se você assistir filmes de super-herói, o super-herói que é homem não é tão homem assim, né? Ou não tem nada a ver com homem. E a super-herói que você acha que é mulher, ela não é mulher nada, ela é mais homem que o super-herói homem. Uns negócios esquisitos que têm se manifestado. Nessas horas, o que o crente deve fazer, se não olhar para a palavra de Deus, meu irmão? Porque é do Senhor que vem a resposta, é do Senhor quem vem a solução. E se tem algo que Deus nunca e jamais perdeu, foi o controle absoluto de todas as coisas. O mundo chacoalha, mas o trono do Senhor não teve uma vírgula de movimentação. Está no mesmo lugar, e o seu comando e o seu domínio exercendo fluentemente como foi desde antes da criação do mundo. Por isso nós devemos olhar para a palavra de Deus. E eu queria agora que nós... Mantenha sua Bíblia aberta comigo em Ruth, no capítulo 1. Esse capítulo, meus irmãos, o livro de Ruth em si, é um livro de uma história muito importante e interessante que nós temos aqui nos relatos bíblicos e que fala exatamente do agir de Deus e do cuidado de Deus diante de situações de crise. Diante e exatamente nos momentos mais difíceis que alguém pode passar, não é? E que ele deve buscar em Deus a resposta para os seus problemas, não é? E no livro de Ruth, nós vemos aqui no capítulo 1, é o capítulo todo que nós vamos percorrer hoje, se assim Deus permitir, nós poderíamos dividi-lo em pelo menos 3 partes. Há uma saída, depois há um retorno e há uma chegada. Se você lembra da história de Ruth, você vai encontrar a família dela, ou melhor, de Noemi, saindo de Belém e indo para uma terra diferente, a essa saída dessa família. Tempos depois, há o retorno dessa família de volta para sua terra, para sua parentela, e há finalmente a chegada deles, não é? E essa história, meus irmãos, ela se dá num momento bastante conturbado da história de Israel. Israel vive um tempo de idolatria muito grande, um período em que as pessoas se perderam na sua fé, no tempo de Juízes. Se você voltasse comigo uma folhinha da sua Bíblia, para que você visse o último versículo do livro de Juízes, olha como ele encerra, o autor, não é? Encerra o livro de Juízes no verso 25 do capítulo 21, é o último versículo. Naquela época não havia rei sobre Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou seja, cada um fazendo da maneira que acha melhor, a moda do pizzaiolo, de maneira que, se você acha que tem que ser justo, seja justo, se você acha que tem que ser agressivo, seja agressivo, se você acha que Balaão não é um grande profeta, você siga Balaão, você faça o que bem entender. Não havia rei sobre Israel, como diz aqui
a palavra. E isso não é uma verdade, porque há um rei, não só sobre Israel, mas sobre o mundo. E é o Senhor de todas as coisas, é o Criador, o Eterno. Mas o povo entrou numa rebeldia sem tamanho. E este período de juízes compreendem 3 séculos, cerca de 300 anos, até finalmente a chegada do primeiro monarca de Israel, que é Saul, depois de Saul, Davi e assim por diante, não é? E durante este tempo, chamado, não é, aqui o período dos juízes, que eram uma espécie de governantes e prefeitos, foi o período em que o povo seguiu por uma bancarrota tão grande, seguiu para o declínio moral e espiritual, porque se afastaram da palavra de Deus, se afastaram dos princípios e dos valores que Deus, o Criador, já havia posto diante deles. E é exatamente nesse tempo, num tempo onde, agora voltando para o capítulo 1 aí de Ruth, no verso 1, a palavra diz no verso 1, na época dos juízes, houve fome na terra. Se instalou um período de fome muito grande, e um período de fome não talvez comum como outros, quando se tem problemas na plantação, quando se tem problemas em função de guerras, mas é uma fome generalizada, em que as pessoas realmente corriam risco e risco de vida. Talvez isso seja equivalente ao período de Gideão. No capítulo 6, nós vamos ver que ali Gideão, por conta de ataques, não é, de inimigos, não sobrava plantação, não sobrava grãos para Israel. Talvez seja esse período, mas isso é uma questão apenas para se pensar. Não há uma definição e não há uma indicação. Mas o fato é que havia um grande período de fome, e este senhor, chamado Elimeleque, e a sua família deixaram Belém, deixaram Israel e foram para uma outra terra, com medo de que morressem. Por isso migraram dali, saíram dali com medo e fugiram dali. E se nós observarmos ali, os detalhes, apesar de serem poucos, são muito importantes os detalhes que falam sobre ele e a sua família. A começar por ele, Elimeleque. Nós identificamos aqui que este é um senhor ou é uma família que é uma família de pessoas que têm boa condição financeira, ou pelo menos acima da média. Na continuidade da leitura desse capítulo, nós vamos encontrar a própria Noemi, que é a esposa de Elimeleque, falando um pouco acerca disso. E diante deste medo de morrer, eles saem dali e vão para outro lugar. Só que este lugar para onde eles vão, vamos continuar a leitura no verso 1, não é? Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Para onde ele foi, meu irmão? Ele foi para Moabe, entre os moabitas. E o que isso tem de importância? Ora, os moabitas não adoravam ao Senhor, mas eles tinham deuses e deuses pagãos. Tinham toda uma idolatria. Então, este homem chamado Elimeleque, cujo nome significa o Senhor é rei, ou Deus é rei, e por ter esse nome, você entende que os nomes eram dados às pessoas com base nas suas características, não somente dado na sua infância, mas revelava um pouco acerca do seu caráter, da sua personalidade. E este que chamava, portanto, Elimeleque, era um homem piedoso, era um homem que cria e confiava em Deus. Mas num período de grande fome, quando se viu em crise e crise generalizada, ele sai da sua cidade, ele sai e vai para um lugar chamado Moabe. E aqui, meus irmãos, entre tantos lugares que se poderia ir, não é? Diante de um medo e diante de uma situação, ele vai exatamente para Moabe. É meio esquisito para quem é, enfim, servo de Deus, ir para um lugar onde não se adora o seu Deus. É como se você saísse daqui, meus irmãos, dessa comunidade e cruzasse aí a esquina, a rua, sei lá eu, e fosse num terreiro de Umbanda. É mais ou menos isso. Literalmente a mesma coisa. E eles foram para lá. Foram ele, a esposa e 2 filhos. E a Bíblia diz que eles chegam lá e vivem por cerca de 10 anos. Eles eram efrateus de Belém de Judá e ficaram em Moabe. E lá estando, no verso 3, diz a palavra que Elimeleque morreu, o marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Em seguida, os seus filhos se casaram, os 2, com mulheres moabitas. Se você conhece também a tradição de Israel, você deve se lembrar
que há, não só na tradição, mas a questão de que se casasse com mulheres de Israel, não com outras. E no livro de Juízes, o que nós encontramos ali, meus irmãos, por exemplo, quando se fala sobre Sansão, e que vai buscar mulheres que não estão no arraial de Israel. E tem toda a ruína e a implicação que isso tudo trouxe para o povo. E aqui estes dois, os filhos de Noemi, filhos deste homem, cujo nome é O Senhor é Rei, se casam com duas mulheres, cada um com uma, mulheres moabitas, uma de nome Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Este primeiro contexto, esses 5 primeiros versículos, mostram para todos nós um momento em que a pessoa sai da sua cidade, sai da sua terra, vai para uma terra diferente, de costumes diferentes, e ali se estabelece por 10 anos, com medo de morrer por causa da fome, mas lá naquele lugar acaba morrendo. E lá naquele lugar os seus filhos se casam, e casam-se com mulheres que não são do arraial de Israel, e eles também morrem. E Noemi ficou sozinha. Sozinha ali agora, diante dessa situação, numa terra estranha, num lugar onde o seu Deus não é cultuado, e agora sem o marido e sem os filhos, não é? Meus irmãos, eu queria, nesse primeiro contexto aqui, primeiro refletir um pouco acerca de todos nós mesmos, não é? Quando nós passamos por crise, porque é muito fácil, não é, ser juiz de videotape, não é verdade? A gente olhar a história e falar, putz, tanto lugar para ir, foi lá no meio dos moabitas, né? Foi lá no meio dos corintianos, rapaz, sai daí e tudo mais, né? Mas o que você faz quando você vive uma crise? O que você faz quando as coisas chacoalham os teus alicerces, não é? O que você faz? Olhe para você. E talvez a gente observe que não somos tão diferentes de como foi Elimeleque, não é? E aqui, meus irmãos, é importante observar que eles foram para outro lugar. Apesar do nome deste senhor ser O Senhor é Rei, e apesar de Noemi, tal qual era o seu marido, serem pessoas piedosas, crentes, sinceros, você vai encontrar aqui na continuidade da leitura, Noemi falando muito sobre o Senhor e em nome do Senhor. Ora, e por que foram parar lá do outro lado, então, se eram tão piedosos? E se eram tão piedosos, você encontra aí nos 5 primeiros versículos alguma oração ou alguma busca pela direção de Deus para que indique o caminho? A Bíblia não diz acerca disso. O que nós encontramos é que um homem, diante do desespero de uma fome generalizada, e não é a primeira que o povo enfrenta, ele vai para uma terra estranha, ele vai para um hábito diferente, ele some de diante do seu povo e vai buscar em terras estranhas. O que é que você faz quando você está em crise, meu irmão? Você primeiro busca a Deus diante da adversidade? Ou você vai buscar uma crise financeira, vai fazer as contas, vai tentar quebrar o porquinho, vai não sei o quê, e vai tentar ir ao banco, e vai tentar buscar dinheiro com não sei quem, e vai tentar fazer malabarismo? O que é que você faz quando você entra em crise? Diante de um problema grave de saúde, o que é que você faz? Se desespera? Vai buscar na internet, não é? E a internet, meus irmãos, deixa eu fazer um comentário simples, né? Ela tem muita informação. E às vezes, principalmente sobre patologias, às vezes quando a pessoa vai ler o negócio, quem escreveu não sabe o que você está passando, então ele está pondo as implicações de uma doença. E às vezes você olha aquilo. Eu lembro de um amigo que o filho era recém-nascido e foi fazer um exame, aquele exame de pezinho, e identificou que ele tinha uma doença muito grave e muito rara no pulmão. Eu não lembro o nome, não me pergunte. Mas se você fosse buscar na internet e ver o que era, você veria que a criança teria que respirar com auxílio de cilindros e para o resto da vida. Ou seja, seria uma criança que não ia correr porque não ia dar conta, não conseguia respirar. Era uma criança que teria muitas limitações. Quando ele leu aquilo, primeiro ao ver o documento lá médico dizendo que ele tinha o diagnóstico, ele já teve um baque muito grande.
Quando foi ler sobre a doença, então ele entrou em pânico. E ele estava ao meu lado, porque estávamos no trabalho. E quando eu ouvi, de cabeça baixa, e água escorrendo, eu até procurei se não tinha um copo que tinha caído ali, mas eram lágrimas. Ele estava em desespero. E eu fui conversar com ele e disse: calma, porque não é dessa maneira. E outra, antes que se saiba o que é, tem Deus. Não fique assim tão desesperado. E no dia seguinte, ele nem me escutou, mas no dia seguinte, ele voltou ao laboratório, eles fizeram um novo teste. Quando fez o novo teste, não deu nada disso. Aí eles foram, então tem coisa errada. Por que o primeiro deu e o segundo não deu? E aí ele não sabia se ficava feliz ou se ele ficava triste, porque qual dos dois estava certo? Quando foi ver, aquele teste não estava errado primeiro. Só não era do filho dele. O pessoal, por engano, trocou o exame. E essa notícia, infelizmente, era triste para uma outra família, mas não era para ele. Então, meus irmãos, quando nós entramos em crise, o que a gente faz? A gente se desespera, arranca cabelo para aqueles que ainda têm? A gente corre atrás de uma série de tentativas de solução, ou vamos diante do Senhor e colocamos nele, com os joelhos prostrados diante dele, dizendo que o Senhor é a única fonte de recursos e soluções ou qualquer coisa e alternativa que eu tenho para a minha vida. E não porque é o último, mas porque é o único que pode fazer qualquer coisa, por mim e por você. O que é que nós fazemos quando a gente entra em crise? Olha um pouquinho para trás. Na pandemia, como foi, não é, a sua vida? Como é que você reagiu a tudo isso? Meus irmãos, se nós olhássemos para a nossa vida, desde o tempo que você tem memória, né? Porque eu já tenho um problema com isso. Minha memória não funciona lá tão bem, né? Então, de onde eu vou me lembrando, os episódios que eu tenho flashes, né? Claros assim. Meus irmãos, você consegue ver as mãos do Senhor trabalhando na sua vida? Consegue? Sim ou não? E você já estava na igreja? Você consegue ver antes de você estar na igreja também? Olhando para trás hoje? Você consegue perceber que Deus conduziu a tua vida naqueles momentos difíceis para que você estivesse no dia de hoje exatamente onde você está? Você consegue ver isso? Porque Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, meu irmão. De todas as coisas. O teu coração cristão e do coração não cristão, todas elas estão nas mãos poderosas de um único Deus, Criador de todas as coisas. E Noemi percebeu isso quando no verso 6, agora começa a segunda etapa de tudo isso. Ela se vê agora em terra estrangeira, ela se vê num lugar que ela não tem amigos, não tem família, ela está sozinha, perdeu o marido, perdeu os filhos e ficou agora com as duas noras. E o que ela pensa? Bom, ela se recorda da sua terra, da sua origem, do seu Deus. E como filho pródigo, que no meio lá daquela situação toda terrível que ele se encontrava e comendo aquelas bolotas, né? Na minha cabeça vem algumas coisas quando eu ouço bolotas de porcos, né? Eu sei lá o que era aquela comida horrorosa, meu irmão. Você já comeu comida ruim? Já comeu? Né? Já trocaram o sal pelo açúcar na sua comida? Né? E assim, você não podia falar que estava ruim, você tinha que falar, nossa, que gostoso. Não é? Isso era muito pior. E ele estava ali comendo aquelas bolotas, até que ele se lembra que ele tem um pai, e um pai que é rico e misericordioso. E ele volta. Noemi tem essa mesma reação que teve o filho pródigo. E no verso 6, olha aí comigo. Quando Noemi soube, não é, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Então ela ouve dizer a ação de Deus lá na sua terra. Não em Moabe, mas lá de onde não deveria ter saído, mas saiu. E agora o que ela pensa? Eu vou voltar para lá. É o mesmo pensamento e o racional do filho pródigo. Eu vou voltar para lá. Eu vou para junto do meu Deus, eu vou para junto da minha terra. E eu vou levar as minhas noras comigo. Isso é bem interessante, né? Tem muitas sogras aqui, eu já estou olhando aqui. Tá virando sogra já também aí, né? Tem muita sogra. Você e a tua nora ou as tuas noras, né? E genros e tal. A relação, né? Às vezes não dá faiscada assim? Ou aquela labareda. Não é?
Noemi tinha 2 noras, ou genras, né, como uns falam por aí. 2 noras. E ela falou, vou levar elas comigo. Mas talvez ela tenha pensado, meu Deus, o que eu vou fazer com essas moças, não é? E aí no verso 7 diz assim, e assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinham morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, ou seja, no caminho, durante o caminho, verso 8, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, e que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. E agora Noemi, meu irmão, ela fala em nome de Deus. Ela olha para as noras e vê o quanto ela foi abençoada pelas noras. E agora abençoa as suas noras, dando a elas a oportunidade de voltarem para suas casas, para a casa de suas mães, não é? Voltarem para o lugar de onde vieram e recomeçar a vida. Tem pessoas que quando passam por uma dificuldade, um problema muito grande, o que a pessoa sente? Tanta raiva, tanta amargura, tanta tristeza, angústia, que quando ela vê a outra pessoa, ela não quer ver o outro feliz, ela quer ver o outro que seja infeliz também. E vai dizer no seu coração, não é justo eu sofrer e você não, sofra também. Não é? Mas ninguém tem coragem de dizer, mas sente no coração. Você está passando o maior aperto financeiro, aí vem uma pessoa e fala, rapaz, troquei de carro. Olha que legal, vem ver meu carro. Vem aqui, olha aqui, ó. Tem como é que chama aquele negócio? Ré de câmera, luz de ré, câmera de ré. Ré de câmera não. Câmera de ré. Olha aí, o banco é de couro, olha não sei o que, olha não sei o que lá, e você vai olhando. Você está lá morrendo, cheio de problema financeiro, teu carro tá quebrado, está soltando fumaça, está não sei o que, né? Parecendo o carro dos Flintstones, e aí vem a pessoa, o que dá vontade de falar? Vai quebrar, virando a esquina vai quebrar. É ou não é? Meu irmão, não minta não. Mas Noemi não agiu desse jeito, ela teve no coração dela, não é? A manifestação de graça, meu irmão. E ela olhou, enquanto voltava, já estava no caminho de volta. E ela olhou, talvez, né, eu estou aqui pensando, a gente precisa usar um pouco da imaginação quando a gente lê a Bíblia, com muito cuidado, logicamente. Mas ela talvez caminhando, não é? Levando as panelinhas, levando, sei lá, os negocinhos de madeira lá, o que usa para comer e tal, não sei o quê. E ela olha assim para as 2 e tem um lampejo de graça. Ela mesma diz, o Senhor me trouxe desgraça, mas eu não quero isso para vocês. Eu não quero que vocês sofram. Que Deus seja leal com vocês, é o que ela diz, como vocês foram com os meus filhos falecidos. E comigo. Esse amor leal que ela cita, meu irmão, é também descrito na Bíblia em outras situações, é a palavra que fala da fidelidade de Deus conosco. E ela diz, vocês tiveram essa fidelidade com os meus filhos. Não é certo que vocês venham comigo, mas que Deus abençoe vocês e vocês sejam felizes em outro casamento, tenham uma vida nova, sejam felizes. E aí, meu irmão, acontece um negócio interessante. Verso 9, não é? O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Olha que interessante. Atenção, sogra. Olha a reação dessa nora, ou dessas noras, né? Não, a gente quer ir com você. Na oportunidade de pernas para que te quero, elas, não, eu vou com a senhora. Eu vou com a senhora. Não tem problema nenhum para mim. Alguém pode talvez pensar, né? Não, talvez ela esteja dizendo isso, pensando, não, eu vou com a senhora, porque aí quando ela falar de novo, tá bom. Se a senhora está pedindo, eu vou embora. Sabe aquela coisa assim, né? Que fala só por falar? Mas a Bíblia diz que eles choraram e choraram alto. Tem aqui uma ênfase
da emoção que elas sentiram diante desse convite que não esperavam, porque elas não queriam se desligar da sogra de Noemi. E aí, no verso 11, disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Olha o tratamento, olha a proximidade, olha o carinho. Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? E aí Noemi começa a dizer, ainda que fosse possível para mim me casar de novo, ainda que fosse possível para que eu tivesse felicidade ainda. É isso que Noemi está dizendo. Ainda que fosse possível que alguém, não é, olhasse para mim e me tomasse como esposa, seria ainda mais improvável que eu tivesse filhos a essa altura. E ainda mais improvável que vocês esperassem todo esse tempo para que pudessem ser tomadas como esposa pelos meus supostos filhos, não é? Ontem eu fui a uma celebração de renovação de aliança, de culto de celebração por 18 anos de casamento de uma amiga da minha esposa, não é? E eu estava até comentando lá com o pastor Carlos, e com minha esposa que estava perto. Rapaz, quanta mulher bonita tem naquela igreja? E eu estava olhando assim, eu olhei para o meu filho e falei, rapaz, não é? Será que elas não esperam um pouquinho, não? Meu filho crescer mais um pouquinho, já está com 9 anos, daqui a pouco, né? Está grande aí, ó. Quantas mulheres bonitas tinha ali, né? E é o que Noemi está dizendo para ela. Você acha? Você acha que eu vou ter filhos ainda a essa altura? Talvez ela dissesse assim, eu já estou usando corega, minha filha. Não vai dar para... Quem vai casar comigo? E eu vou ter filho, você vai esperar 20, 30, 50 anos para casar? Não vai dar certo, né? E aí ela insiste, não é? No verso 13, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. E ela está dizendo, a mão do Senhor se voltou contra mim, não contra vocês. É mais amargo para mim deixá-las ir do que manter vocês aqui e fazer tudo isso. Não tem motivo nenhum, não é? E aí no verso 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Não era fingimento, irmão. Uma relação familiar muito próxima mesmo. E elas choraram alto de novo. E depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Das duas, uma falou, então tá bom. Então eu vou seguir o caminho, e voltou para Moabe. Mas agora acontece algo, meu irmão, muito estranho, muito diferente. No verso 15, então Noemi aconselhou. Noemi olha agora para Ruth e dá um conselho para ela. E diz assim, veja a sua concunhada. Ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E ela deu mais uma oportunidade. Falou, vai, Ruth. Eu não estou te expulsando, não. Mas é pensando em você. E aí, no verso 16, Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, e aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Essa é a declaração de uma nora para sua sogra. E aqui, meu irmão, além de ser algo totalmente incomum, de você encontrar, não é, uma nora que tenha tanto amor assim pela sua sogra, mas além de tudo isso que já é bastante incomum, existe um outro evento que você não pode esquecer. Isso está acontecendo no período de Juízes, o período de grande, não é, virada do povo contra as leis de Deus, contra a adoração ao Senhor. É um tempo em que está todo mundo na contramão. Quando está tudo muito bem, eles procuram Baal. Quando está tudo muito ruim, procuram Yahvé. Começou a ficar bom, esquece Yahvé e volta para Baal.
Moabe é terra daquele profeta chamado Balaão, aquele que depois engana todo o povo. Você conhece, que falou com a mula, né? Conhece aquela história de uma mula que fala com o profeta? Este falso profeta chamado Balaão, e que é citado também em Apocalipse, é moabita, vem de Moabe. E esta mulher, Ruth, é moabita. E agora, diante deste convite, volta para a tua terra, volta para Moabe, volta para o teu Deus. Ela faz o que nenhum israelita daquela época estava fazendo. Ela diz assim: para onde fores, eu irei, e aonde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Enquanto os israelitas estão fugindo de Deus e seguindo a Baal e toda a sorte de Deus e paganismo, ela deixa tudo isso, porque ela vê em Noemi alguma coisa diferente, e abandona tudo isso para servir a Deus. Sabe, meu irmão, quando nós sofremos, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque tem tanta pregação que eu vou me segurar para não falar algumas coisas aqui que eu acho que é inadequadas, mas tem tanta pregação que mostra por aí que crente, não é, de fato é abençoado quando as coisas vão muito bem e quando há uma prosperidade em todos os aspectos, não só financeiros. As bênçãos, quando elas são contadas, elas só contam quando as coisas são boas, mas poucos relatam quando as coisas são ruins. Quantos têm vergonha de dizer das lutas que estão passando? Não contam para os irmãos que estão passando, por exemplo, por problemas financeiros, porque têm vergonha de tudo isso. Noemi, diante das suas noras, expunha tudo o que estava passando. E ela, vendo o sofrimento da sogra, e vendo como ela continua adorando a esse Deus que ela não conhece direito, vendo que ela continua não só adorando, mas agora resolve sair do lugar onde estava e voltar para a sua terra, porque Deus começou a abençoar aquele povo. Ela olha para aquilo na atitude de Noemi e ela toma uma decisão de mudar o rumo da sua vida. Eu não vou voltar para Moabe. Eu não vou voltar para Baal. O teu povo agora é meu povo. E o teu Deus, a esse a quem você honra, mesmo nos dias difíceis, é esse que eu quero também adorar. Meu irmão, é quando nós sofremos e nós mantemos o nosso testemunho, nos mantemos firmes na palavra, que as pessoas ao nosso entorno são impactadas. Agora, quando você começa a murmurar e dizer por aí, e praguejar e tudo mais, as pessoas que estão perto de você começam a zombar. Zombar de como você é uma pessoa, não é, fraca, uma pessoa instável. Agora, quando diante do sofrimento se mantém firme, as pessoas no entorno são impactadas, porque isso não é uma atitude comum. Não é normal. E Ruth viu em Noemi, cujo nome significa, não é, uma pessoa leve, suave, agradável, passando por uma crise tão grande, tendo perdido o marido, tendo perdido os 2 filhos, continuar louvando o Senhor. Tem pessoas que perdem um carro e abandonam a igreja. Tem pessoas que perdem algum montante financeiro e tem pessoas que passam por um problema na sua vida familiar e abandonam a fé, abandonam as coisas de Deus. Essa senhora perdeu seu marido e perdeu 2 filhos. É uma tragédia o que acontece com ela. Mas ela continua louvando a Deus. E ela diz para Ruth, no verso 14, não é? Ou melhor, no verso 13, no finalzinho: de jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. E isso não é um relato rebelde, não é um relato de uma pessoa que está ali a se lamentar, mas é uma pessoa que entende que todas as coisas estão no controle absoluto do Senhor. Isso é ser estável na fé.
é saber que tudo isso que está acontecendo está nas mãos de Deus e tem direção de Deus para conduzir a vida dela. E diante dessa postura, não de criança, não é? Mas de uma pessoa firmada, convicta na sua fé, é que impactou a vida de Ruth. E Ruth falou, não, deixa a órfã voltar se ela quiser. Eu? Teu povo é meu povo agora. E o teu Deus é meu Deus. Meus irmãos, a igreja quando sofre, ela cresce. Parece difícil entender isso, não é? Charles Spurgeon, um pregador muito famoso, não é? De outros séculos aí, ele disse que não há bênção que seja maior do que a saúde, senão a doença. E aí você fica, o quê? É muito bom ter saúde, é muito bom quando Deus abençoa com saúde. Mas ainda melhor é quando vêm as enfermidades, segundo esse pregador, porque é quando a gente cresce. Quando a gente aprende a se colocar diante de Deus com os joelhos dobrados e clamar ao único que pode resolver o problema da nossa vida. É quando a gente finalmente entende, não é, que as forças, uma hora elas acabam e que a vida ela vai se esvaindo, mas que Deus é eterno e a sua palavra permanece para sempre. Por isso, da mesma maneira, parafraseando aí Spurgeon, eu diria que não só a bênção da saúde, senão a doença, mas há uma grande bênção na prosperidade. Mas ela não é maior do que a adversidade. Porque na adversidade a gente cresce. A gente aprende, não é? Com a palavra. Muita coisa passa a fazer sentido quando a gente vê no sofrimento. Na alegria, o povo de Deus dessa época ia procurar Baal. Na tristeza, corriam atrás de Yahvé. E era assim. Se você acompanhar o texto de Juízes, você vai encontrar exatamente isso. Essa segunda fase aqui de Noemi, primeiro ela sai e vai para um lugar esquisito. Nesse lugar esquisito, perde marido e dois filhos. Depois ela ouve dizer que Deus está abençoando a sua cidade, o seu povo, a sua terra, e ela resolve voltar. E nessa de voltar, o seu testemunho é tão marcante que transforma a vida de Ruth, a ponto dela tomar essa decisão. E lá no verso 18, meus irmãos, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Tá bom, então vamos. E Noemi volta. E olha que coisa interessante, ela saiu de lá com um marido e 2 filhos. E agora ela volta sem marido e sem filhos, mas com uma nora. Ela saiu de lá porque tinha fome e foi para um lugar para que pudesse ali se alimentar. Neste lugar, ela sofre muito e ela volta, porque descobre que Deus está abençoando onde ela não devia ter deixado e não devia ter saído. E aí no verso 19, prosseguiram, pois, as duas até Belém, e ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Será que é Noemi? Porque, meus irmãos, certamente essa era uma família muito conhecida e talvez muito próspera, mas que perdeu tudo, absolutamente tudo, e inclusive para ela, o marido e os filhos, perdeu tudo. E agora quando ela volta, que é a terceira etapa, primeiro ela sai, depois ela retorna, e agora ela chega. E quando ela chega, as mulheres olham e veem duas e falam, será que é Noemi? Já tinham se passado pelo menos 10 anos. O texto diz que por 10 anos, não é? Os filhos foram casados e morreram. Pelo menos 10 anos havia desde que tinham saído, e as mulheres começam a olhar e falam, será que é Noemi? Talvez por causa das ruguinhas, né? Será que está meio diferente? Pintou o cabelo de vermelho? Será que é Noemi, né? Eu não estou vendo. Botou botox, né? Está com beição de Angelina Jolie. Não sei, alguma coisa. Mas elas olham assim e veem Noemi agora com uma mulher diferente. Uma moabita. Quem que é essa mulher? Não deve ser Noemi. Será que é Noemi? E aí no verso 20... Mas Noemi respondeu, não me chamem Noemi,
Melhor que me chamem de Mara. Noemi é agradável, é suave. Mas ela diz, me chamem de Noemi não, me chamem de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Não me chame de suave não, me chame de amarga, de amargurada. Porque o Todo-Poderoso, Deus, ela está atribuindo tudo o que ela passou a Deus. Tornou a minha vida muito amarga. E ela olha para aquelas mulheres e falou, agora é Mara, me chama de Mara, porque Noemi já ficou para trás. E aí ela continua, verso 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Quem trouxe ela de volta? O Senhor me trouxe de volta. Controle absoluto de Deus, irmão. O Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Palavras dela, diante de tudo que ela viveu. Meus irmãos, ela podia ali, chegando diante daquelas mulheres, Noemi, ela poderia esconder tudo que ela viveu, ela poderia esconder ou tentar contar uma história, não é como muitos às vezes, e aí como é que estão as coisas? Tudo bem, irmão, tudo na paz, tudo em paz. Tá lá, não é? Todo desmoronado, mas está tudo em paz. Mas não, irmão. Ela não só não esconde, como ela diz, foi Deus quem fez isso comigo. E não é uma raiva, não é um ódio, mas é uma Opa, fugiu a palavra aqui? Constatação, obrigado, meu irmão. É só para ver se você estava acordado, viu? Uma constatação de que foi Deus quem fez isso com ela. Meu irmão, é muito melhor que a gente passe por situações como essa, mas por Deus e pelas mãos de Deus a gente seja corrigido do que viver uma vida perambulando, suave, feliz, saltitando, tirando fotinhos, pintando Instagram cheio de coisa lá e tudo mais, mas uma vida torta e distante de Deus. Quem já viveu, entende o que eu quero dizer. E agora ela chega e volta, e as mulheres olham para ela, mas e agora? E ela diz, eu estou amargurada. Mas o Senhor me trouxe de volta. Sabe, meu irmão, a história de Noemi realmente começa com uma grande tragédia. Eu não desejo isso para ninguém, não acho que isso seria bom para ninguém, perder o esposo ou a esposa e perder os filhos. Que sofrimento é esse? A minha sogra, uma vez conversando, nós perdemos um familiar aí o ano passado, meu cunhado, e conversando com ela, ela ainda bastante sentida na ocasião pelo passamento do filho, falava sobre a conversa que tinham com as pessoas. E as pessoas, puxa, olha, eu sei o que você está passando, não é? E ela dizia, você não sabe nada. Você não perdeu um filho. Aí pessoas dizem, não, eu imagino. Você não imagina. Ela dizendo, e essa é uma grande verdade. Só quem passa por tal situação é que entende o coração e o sofrimento de quem está passando por isso. E ela perdeu o esposo e 2 filhos. Que tragédia. Mas essa história, meu irmão, nos faz observar uma outra, que é de uma outra pessoa que também nasce em Belém de Judá, que também vem, não é, dali dessa mesma cidade, onde nós vemos aqui no verso 1, um dos homens, não é, de Belém de Judá, com uma mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Este também deixou toda a sua glória para se fazer como um de nós. Ele abandonou tudo, para vir e se fazer como homem, a se vestir, meu irmão, dessa condição limitada. O Senhor Jesus deixou toda a sua glória e se fez como um de nós. Assumiu uma vergonha que é nossa, assumiu um erro que é nosso e morreu naquela cruz por mim e por você. Bendito seja o Senhor, porque quando Ele intervém na minha vida e na sua, meus irmãos, a coisa toda muda. A história tem uma direção nova, a sorte muda, porque é Deus a intervir diretamente na história daquela vida, daquela família, daquela cidade, daquele país. Quando Deus intervém na história de alguém, há transformação, há mudanças, meu irmão. E está aqui uma família que deixou a sua cidade, foi para uma outra, uma terra estrangeira,
em busca de pão, de alimento, com medo de morrer, e morrem ali, porque não confiaram em Deus. Mas depois, arrependida, Noemi percebe que ela só em Deus vai encontrar, porque vê Deus abençoando o seu povo, e ela volta. E ela saiu da sua cidade. A Bíblia começa o verso 1 dizendo que houve grande fome. Verso 1, na época dos juízes, houve uma fome na terra. Mas este mesmo capítulo termina no verso 22, Deus conduzindo a vida de Noemi. E olha o verso 22. Foi assim que Noemi voltou para as terras, ou melhor, das terras de Moabe, com a sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ela saiu com uma fome tremenda, não tinha colheita. E quando ela volta no início da colheita da cevada. Você consegue ver as mãos de Deus trabalhando e conduzindo toda aquela história até ela chegar ali, no início? Meu irmão, todos os demais capítulos vão falar sobre isso. Mas o livro de Ruth nos mostra que não importa qual seja a situação, Deus é aquele que nos socorre nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus é aquele que assiste o seu povo, não quem está olhando e assistindo, mas presta assistência. E Ele tem prazer em nos ajudar nos nossos momentos mais difíceis. E é isso que o livro de Ruth está mostrando. Por isso, no verso 22, quando há intervenção de Deus na vida da família, há mudança. E ela diz, o Senhor me trouxe de volta. E como que ela volta? Elas chegam a Belém no início da colheita da cevada. Meus irmãos, ontem eu estava, como eu comentei, numa celebração de 18 anos. A gente até achou estranho, porque a Ellen e eu estávamos no casamento da pessoa, e a pessoa dizendo que está comemorando 18 anos, mas a Ellen só conheceu essa moça depois que nós nos casamos. Eu falei, como é que ela pode estar fazendo 18 anos? Se eu estava lá e já era casado, não bateu a conta, né? E no fim eu falei, será? Meu Deus do céu, eu vou ter que dar má notícia para ela no meio da festa. Ela errou a conta. Está lá celebrando 18 anos. E era o sonho do coração do marido fazer uma festa de comemoração de 18, não é 20, nem 19, 18 anos. E ela fez a comemoração de 18 anos e eu estava, meu Deus, eu vou ter que dar má notícia. É que ela casou no civil, no mesmo ano que eu. Mas o religioso foi 3 anos depois. Eu falei, agora eu entendi. Mas depois de toda a festa e a celebração, que foi bem gostosa, né? Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com o pastor Carlos, da Igreja Batista Novo Osasco, eu lembro só o final do nome, o pastor Carlos, e ele estava bem triste. Eu fui falar com ele, né? E ele estava meio abatido, meio como quem cansado, não é? E vai conversando um pouquinho, vai falando do ministério, ele, porque meu pai está ruim, a minha mãe está ruim, e tudo mais. E ele estava bem abatido, mas quando ele começou a se lembrar dos caminhos que Deus fez ele percorrer ao longo do ministério, 27 anos de pastorado naquela igreja. Essa igreja tem 15 anos. É quase o dobro da nossa vida aqui como comunidade, só do pastorado dele naquela igreja. E quando ele começou a contar e a lembrar, a afeição dele foi mudando. O sorriso começou a aparecer mais, ele se empolgou e ele se lembrou de um fato, que ele conheceu um pastor Anderson, não sei de que igreja, e quando ele conheceu o pastor Anderson, ele é muito ligado a missões e tal, o pastor Carlos e o pastor Anderson. E aí ele contou o testemunho do pastor Anderson, de que andando uma vez pela rua, ele encontrou um senhor deitado, né, no chão, um morador em situação de rua, e chegou até ele e falou para ele, você quer mudar de vida? Quer deixar, não é, as ruas? Quer ter um lar? Você não pensou nunca em se casar? Você não pensou, não é, em ter uma família? Em ter filhos? E aquele senhor disse para ele, olha para mim. E aqui eu estou tentando lembrar, que Deus me ajude a ser fidedigno ao testemunho. Você estava nessa hora, não estava? Se eu falar alguma groselha, você corrige nós aí. Minha esposa, meu meio bife, aleluia. E ele disse, olha para mim, você acha que eu tenho condições de ter uma família? Olha o meu estado. Aquele senhor tinha passado acho que 19 anos preso,
E durante o período da cadeia, todos os dentes dele foram arrancados, um por um, ao longo dos 19 anos de cadeia. Ele falou: olha para mim, eu não tenho dente. Eu moro na rua. Olha a minha história. Você acha que eu tenho alguma condição? E aquele pastor dizia: a esperança é quando você está passando por um problema, mas você acredita que amanhã vai ser um pouquinho melhor, e que depois de amanhã vai ser um pouquinho melhor do que foi o melhor naquele dia, e assim vai. Isso é esperança. Mas ele falou para aquele homem, ele já não tinha mais sonhos, não tem mais esperança. Ele olha para a realidade dos fatos e diz: não tem mais o que fazer. Para mim, acabou, para mim já era, não tem mais nada, não tenho dente, eu estou velho, a minha situação acabou para mim. E aí aquele pastor pegou um cartãozinho, pôs o nome, o telefone, deu para ele e falou: olha, o dia que você quiser, não é? Me liga, não tem dia e não tem horário, eu venho aqui te buscar. Eu creio que Deus transforma, e Deus pode transformar a sua vida. Passou-se não sei quantos dias, né? E aquele senhor bebeu muito, a ponto de ficar caído no chão, e estava um sol muito forte, e ele estava no chão, aquele chão quente no sol, largado daquele jeito, aquela coisa, não é, terrível. E ele, no meio ali daquela condição, no testemunho dele, ele diz que se lembrou daquele pastor e pegou o cartãozinho que estava com ele, e a mulher da barraca do cachorro-quente, que estava do outro lado, ele berrou para ela, bêbado, e disse para ela: você não faz uma ligação para mim, não? E olha como Deus faz as coisas. Aquela mulher do cachorro-quente era crente. E ela disse para ele: mas você quer ligar para quem, rapaz? Ele disse: para um pastor que veio aqui. Aí ela falou: eu ligo. Para o pastor eu ligo. E ela ligou, meu irmão. O pastor Anderson deixou tudo e foi lá. Levou ele para a casa de recuperação. Aquele homem passou acho que 9 meses, alguma coisa assim lá. Saiu, teve uma recaída, voltou para a casa de recuperação, e de lá ele disse: daqui eu não saio porque eu tenho medo de ir para fora e acontecer isso tudo de novo, eu quero ficar aqui. E Deus começou a transformar a vida daquele irmão. Ele aceitou Jesus, começou a caminhar dia após dia. E aí ele começou a trabalhar. E pelo seu trabalho, obviamente, começou a receber, e ele começou a juntar dinheirinho. E aí o pessoal olhou para ele e falou: mas por que você... Outras pessoas: por que você não aproveita e vai colocando os dentinhos de novo, um a um? E a igreja que sustentava aquele lugar disse para ele, falou assim: vai, se faltar dinheiro, a igreja banca o resto dos dentes para que você fique com todos de volta. E ele foi, colocou todos os dentinhos de volta. E os tempos foram passando e ele continuou trabalhando na casa de recuperação, e de repente aquela cozinheira daquele lugar olhou para ele e falou: agora você está com todos os dentinhos, olha como você ficou bonitinho. E não demorou muito tempo, eles começaram a namorar, se casaram, e ele tem um filhinho que já tem 2 anos, se eu não erro. Deus transforma a realidade, irmão. Se faltou esperança, é por isso que a gente tem que correr para a palavra de Deus, porque Ele dá esperança para a gente. Ele é o Criador de todas as coisas, irmão. Ele pode todas as coisas. Naquilo que é falido, é morto, Ele faz nascer novo e cria um ambiente e uma atmosfera totalmente novas e renovadas, porque Ele é o Deus que dá vida. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente olha para situações, não é? E se esconde e tenta fugir por aí. Eu olho para a minha própria vida, depois de ouvir aquele testemunho, que foi tão impactante de ouvir o que Deus fez com esse homem, e ele existe, a gente pode ir lá, ele está lá na casa de recuperação, você pode ouvir dele o testemunho do que Deus fez com ele. Eu olho para mim e vejo o que Deus fez comigo, ao longo da minha história. Os últimos anos, como Deus me quebrou, meu irmão. Eu posso dizer, como disse Noemi, Deus trouxe desgraça na minha vida, mas isso trouxe também correção para coisas que eu precisava. E que às vezes o muito falar entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente se acha já pronto, a gente se acha inteiro, já conheço 3, 4 versículos de cor, está resolvido o meu problema. Até que vem aquilo que
é muito mais abençoador do que a saúde. Aquilo que é muito mais abençoador do que a prosperidade. Vem a adversidade. E ali nós somos quebrados para aprender a dar valor à mão preciosa de Deus. Para aprender a dar valor ao que Deus põe na minha vida e na sua. Para aprender a dar valor todas as bênçãos que Deus até hoje trouxe para mim e para você. Deus não me levantou e não te levantou, meu irmão, sem nenhum propósito, mas Ele tem propósitos eternos para mim e para você, que começaram desde antes da fundação desse mundo e que vão se cumprir. Não se preocupe, você respondendo ou não, porque Ele é Deus. E quando Ele move as águas, não há um que possa impedir. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu queria que você olhasse para a sua vida, olhasse para trás e visse cada uma das situações que você já passou. Você consegue perceber a mão de Deus ali? Eu queria que você refletisse nisso. Se você consegue ver a mão de Deus, não só te abençoando, mas conduzindo pelo caminho difícil para que você aprenda, para que você cresça, para que você seja cada vez mais parecido com o seu filho. Queria pedir a você que se colocasse de pé em nome de Jesus.